Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Agora, você pode ter outras coisas. Por exemplo, se você fizer uma tomografia e você vê as imagens de um inchaço, de um edema cerebral, nós todos temos cavidades dentro do cérebro, são chamados ventrículos. Todo mundo tem. Eles têm uma forma, parece uma borboleta olhando na tomografia. Muitas vezes a gente vê essa borboleta colabada. Ela está fechadinha, como se fosse um fiozinho. Então você pode supor que haja uma hipertensão intracraniana nessa situação. Clinicamente é muito mais clássico que a gente faça o diagnóstico através do exame clínico. Então você tem outros detalhes, por exemplo, você tem um exame que chama exame de fundo de olho, onde você pode ver o nervo óptico e ele vai estar inchado, tá? Ele vai ficar borrado. Então nós neurologistas e neurocirurgiões dizemos que você tem aí uma hipertensão intracraniana porque através do exame do nervo óptico você pode supor que existe alguma coisa desse tipo lá no cérebro. E essa hipertensão cura com hipotensores ou tem algum tratamento específico? Não, você sempre tem que verificar o porquê dessa hipertensão. Então, muitas são as causas. Por exemplo, você pode ter uma coisa chamada hidrocefalia. A hidrocefalia é uma das causas de aumento da pressão intracraniana. Tá? Então, existiria dentro dessas cavidades uma dificuldade na saída do líquido que é fabricado ali dentro. Então, essa pessoa, esse paciente, teria um aumento da pressão ali dentro porque o líquido está sendo fabricado e não tem como sair. Tá? Então, você mede essa pressão e coloca, faz uma cirurgia para alívio dessa pressão através da colocação de uma válvula. Tá? É justamente isso que eu fiz uma piadinha outro dia, que eu fiz na mesa de operação. Eu fui convidado por um neurocirurgião para fazer um filme, e era exatamente isso, água, né? Hidrocefalia. Então a pessoa, agora vai o técnico falar aqui, né? Põe um dreno, o dreno tem uma válvulinha aqui atrás, que aperta, vai por dentro e vai para a bexiga e escuta. Então na hora que começou a inchar, a pessoa aperta assim, tira a água do cérebro. Aí eu fiz minha piadinha, então essa pessoa está no manual agora. Quer dizer, e fiz na hora da operação, assisti a operação toda. Achei formidável isso. O pessoal aperta, fica dentro da cabeça, aperta aqui, puxa como se fosse uma bombinha, né? Tira a água do cérebro, vai para a bexiga, manual, né? Não é mais automático. Né? Antes que tenha o telefone, vamos lá, Val, faz as perguntas, senão a coisa não anda aqui. Né? Gostou da piada? Principalmente numa mesa de operação, acho que é válido, né? Sem dúvida. Quebra a tensão. Quebra mesmo, né? Bem, o senhor Luiz do centro, ele diz que a cunhada dele está com estresse e já fez vários tratamentos, tanto com psicólogo e com psiquiatra, mas diz que não resolveu nada. Ele gostaria de saber o que fazer. Quer mais perguntas? O estresse é a doença da moda, né? Todos nós, em qualquer área de atividades, todos estamos sendo muito pressionados pelo tempo, pela correria, pelas dificuldades financeiras, pela pressão do trabalho, a concorrência. Então, veja, cada um de nós tem o resultado de toda essa sobrecarga, de toda essa pressão, é o estresse, o chamado estresse. Evidentemente que não basta a gente encontrar, olha, eu vou tomar tal remédio ou eu vou em tal médico. Na verdade, o tratamento para isso faz parte de uma mudança de toda uma condição de vida. Você tem que procurar estabilizar o que está acontecendo e quais são as coisas que estão te pressionando. Então, fazer um balanço e uma reestruturação de toda a sua atividade, tanto pessoal quanto profissional. Não adianta você imaginar, olha, então eu vou em tal médico e ele, porque é melhor que esse, ou vai me fazer um determinado tratamento, meu estresse vai desaparecer. Na verdade, a gente sempre diz que isso daí não basta o médico fazer, é preciso que a pessoa e todo o ambiente seja também adaptado, seja modificado para que a gente consiga obter o sucesso. E o estresse, apesar do doutor estar falando que é uma doença da moda, não é doença de rico não, doença de pobre também, né? Principalmente
principalmente o pobre, estressado, ter que pagar a conta, isso e aquilo, não é brincadeira não, né? Esse estresse deixou de ser doença de rico há muito tempo. Bastante tempo, né? Vai ficar pagar a conta para ver, ficar nessa situação que nós estamos. Eu ia falar que uma boa coisa para a pessoa combater tudo isso, ia dormir bastante. Mas a esposa do Dr. Renato esteve aqui falando que quem dorme muito morre cedo, né? Então, está lembrado, né? Sim. E disse que quem dorme muito vai viver menos. É por isso que o cachorro vive menos, né? Não é? Não tem nada a ver? Porque vejo cachorro vive 15 anos, vai estar sempre dormindo, né? Na verdade, não é quem dorme muito morre cedo, é quem dorme mal dorme cedo. Mas ela falou que quem dorme demais. A pessoa Você que está sempre dormindo, que não vai viver muito, não, né? Se você tem que pensar que é a qualidade do sono que é o importante. Não é a quantidade, né? Você tem que ter um sono bom na quantidade necessária para você. Tá? Então, aquela pessoa que fica dormindo o dia inteiro é sinal de que alguma coisa está errada. Está errada, bem errada, né? E hoje, às vezes a pessoa disse, eu vi uma afirmação de que o Nelson Piquet, quando ele começou a carreira, ele dormia muito para não ter que ter 2 refeições lá na Europa. Sabia disso? Ele dormia muito para ter uma refeição só por dia, que ele não tinha dinheiro para ter 2 refeições, então ele ficava dormindo. Imagine como passou. E muita gente achava que o cara era azedo. Com toda a razão ser azedo, porque depois do que ele sofreu, não é mesmo? Depois do que ele sofreu, para chegar onde ele chegou, vem gente e quer pegar no pé do Nelson Piquet, ele tem que responder atravessado mesmo. É a mesma coisa que eu faço aqui, quando eu meto o pau em certas pessoas, dizem, não, eu sou muito agressivo, eu falo mesmo, mas só que a grande maioria me para na rua e diz, lá em outros tem que falar mesmo. Está cheio de picareta aqui nessa terra que precisa ser denunciado. Só que eu não posso falar os nomes, senão ia ser processado por eles, que não estão nem aí se eu se processar ou não. Mas eu gostaria de falar. Mas muita coisa mudou nessa terra, muita coisa mudou, né? Do Piquet foi verdadeiro, esse que me falou parece que foi o Barrichello que comentou isso no programa, né? Por sinal, nossa esperança esse ano, vamos ver o que o Barrichello vai fazer, não? Sem dúvida. Né? Como é que funciona a cabeça de um corredor de automóvel? Será que eles pensam em câmera lenta? Porque não é possível eles conseguirem a 370 por hora ainda ter os reflexos todos eu acho que eles devem pensar em câmera lenta, então para eles estão andando a 20, né? Não será isso? Como é que foi? Na sua opinião, eles são diferentes ou não? Não, veja, evidentemente que as habilidades pessoais existem e a capacidade de cada um deve ser levada em conta. Veja, se você imaginar aqueles artistas que são capazes de fazer coisas muito minuciosas, detalhadas, sem tremer, então a gente pode imaginar que a habilidade do ser humano é extremamente variável. E o piloto, ele não nasce pronto, ele vai sendo treinado, ele vai desenvolvendo a habilidade. Condicionando. E você sabe também que eles sempre se preparam, eles vão conhecer a pista, eles sabem, fazem os treinos para saber os limites das coisas. Claro que eles têm uma habilidade pessoal muito grande relacionada com isso. Bem, nossos telefonemas aqui estão cada vez aumentando mais. Eu tenho a impressão que nós vamos ter que perguntar umas 3 ou 4 de uma vez. e como o seu negócio é cérebro, é cabeça, o senhor que ponha na ordem. Na ordem certa. Doutor Chama, alguma pergunta, por favor? Mudando um pouquinho de assunto, Renato, você fala assim, você teve uma hemorragia cerebral, teve uma isquemia cerebral. Essa hemorragia se deu do lado direito da cabeça. Por que o lado esquerdo é que fica hemiplégico, paralisado? Isso se deve a um capricho da natureza. Normalmente, cada lado do cérebro comanda um lado do corpo, certo? E existe, ao nível do tronco cerebral, na saída do cérebro, uma coisa chamada decussação das pirâmides. Isso daí é um cruzamento de fibras, onde parte vai para um lado, parte vai para o outro. Então, o que naturalmente acontece é isso. Se você tem uma lesão ou uma isquemia ou qualquer problema no lado direito do cérebro, você vai ter o comprometimento do hemicorpo contralateral.
É válido essa afirmação de que nós temos a parte artística de um lado, a parte motora do outro, Não. que a gente, ou não? Não tem nada a ver, não é como você descreveu. Existem as áreas do cérebro que são destinadas ou principalmente atuando na parte emocional, na parte intelectual, na parte de memória, na parte de fala. Você tem áreas, por exemplo, que são localizadas geralmente na região temporal e do lado esquerdo, que são as áreas responsáveis pela fala. Então, se você tem um derrame ou uma isquemia que aconteça nessa área, a pessoa vai ter a dificuldade da fala. E existem casos assim caprichosos, onde a lesão fica restrita e a pessoa tem capacidade de dizer que isto aqui é uma coisa que usa para escrever. Mas como é que é o nome? Não sei. É Mont Blanc autêntica ou não? Vocês não sabem o que é uma Mont Blanc, meus amigos. Isso aqui é um cartão de visita, assim, estamos aí, né? Gostei da caneta. Igualzinha essa minha daqui, né? Que eu acabei de quebrar. Dada pelo Banco Real. Propaganda de graça do Real. Vamos ver se eles me dão um aumento do meu cheque ouro aqui da TVT, né? Mas não adianta, eu não consigo fazer as perguntas aqui, o telefone não para, tá vendo a importância disso, a importância disso. Vamos falar sobre os cuidados que devem ser dados ao epilético que tem um ataque. Não tanto o que causa epilepsia, mas os cuidados que a gente deve ter quando a gente vê um epilético caído na rua. Isso é uma coisa muito importante, porque qualquer um de nós, independente do que faça, de ser médico ou de não ser médico, pode se ver numa situação como essa. Principalmente o leigo. Exatamente. Então, veja, primeira coisa, a gente tem que ter calma. É uma situação estressante, apavorante, porque a pessoa dá a impressão que está morrendo, está roxo, está se machucando, está sangrando a boca. Então, é uma cena que geralmente impressiona demais. Mas é importante que a gente saiba que aquilo é uma sequência de eventos e que normalmente dura alguns minutos. Então, veja, a coisa que qualquer pessoa pode fazer, primeiro, proteger a cabeça, cotovelo, para que a pessoa não bata, porque a hora que tem aquelas contrações que algumas pessoas já viram, a pessoa pode se ferir, pode se machucar, então bater a cabeça num canto, numa quina. Então, a gente sempre diz assim, se possível, põe a pessoa de lado e proteja a cabeça, proteja o cotovelo, os joelhos, para que ela não se fira. Uma coisa muito importante é que às vezes a gente ouve que tem que proteger a língua para não enrolar a língua, senão morre. Isso que eu ia perguntar. Essa é uma coisa totalmente equivocada e nós já vimos acidentes sérios, graves, por tentativa de fazer isso. Porque, veja, na hora da crise, a pessoa tem uma contração involuntária e extremamente potente. Então, se você colocar a mão, um dedo ou qualquer outra coisa mais frágil, essa pessoa vai ferir a mão, vai machucar. Eu já tive um caso sério de uma pessoa que tentou proteger e enfiou uma caneta de plástico na boca da pessoa e ela quebrou a caneta e mordeu e machucou, engoliu os fragmentos. Então, foi muito mais complicado do que se ela não tivesse feito nada. Geralmente, a gente não tem tempo de proteger nada. Se por acaso é uma crise que a pessoa conhece, que sabe que vai ter a crise, na melhor das hipóteses, um tecido, pano, alguma coisa assim entre os dentes. Mas na maioria das vezes não dá tempo da gente fazer, porque a hora que a gente percebe a crise, a pessoa já está em crise e nessa hora ela já cerrou a boca. Então, é importante que nessa hora a gente tenha principalmente calma. Não adianta você dar álcool para cheirar, passar líquido cheiroso ou qualquer coisa assim para a pessoa voltar. A crise, ela tem uma sequência de eventos e que ela vai evoluir independente do que a gente fizer. Então, nessa hora, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade e amparar essa pessoa, apenas isso, de preferência lateralizando. Claro que depois, se você sabe se a pessoa já faz um tratamento, tem algum tipo de atendimento médico, deve encaminhar o médico para saber se há necessidade de alguma outra coisa, se o medicamento está adequado, se outras coisas precisam ser feitas. Mas no momento da crise,
calma e proteger cabeça e cotovelo. Renato, então explica para o povo o que faz, se rola a língua, deixa como está ou você procura? Na verdade, isso não existe. Isso Não de existe. enrolar a língua é Não uma existe. coisa que não existe. O que Certo. acontece é que a pessoa, nessa hora, ela está tendo contrações involuntárias. Certo. Então, ela, por uma sequência da crise, ela para de respirar porque os músculos contraíram e houve aquela parada respiratória. Por isso que a pessoa fica roxa. Tá? Passados alguns instantes, ela vem dar aquela respiração profunda e aí começa a ter os movimentos de contração. Então, nessa hora, a pessoa tem a sensação de que está afogando, tá isso, mas na verdade ela está com a boca cerrada e respirando profundamente. Então, tem aquela espuma, que na verdade é saliva apenas, tá? Qualquer um de nós, acordado, consciente, se tentar fazer a mesma coisa, vai ficar com espuma na boca. É importante a gente também ressaltar, isso não pega. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho medo porque está espumando a boca, isso daí pode pegar. Isso é uma coisa completamente errada. Não existe qualquer possibilidade de transmissão dessa maneira. Então é importante a gente sempre ressaltar. Se você vir uma pessoa tendo uma crise convulsiva, pode ajudar, deve ajudar, não há perigo algum para você. E a saliva? É saliva. Na hora de beijar, cuspe com cuspe, é gostoso. Saliva. Né? Na hora que está vendo, já não quero pôr a mão, né? Quer dizer, não, existe um pouco Mesmo de que medo, hipocrisia também, né? passe a crise, deve ser levado para o hospital. É claro que nós temos que, se a gente conhece a pessoa, conhece o paciente, então, muitas vezes, você pode até saber que essa pessoa, eventualmente, está em crises. O que a gente sempre diz é assim, não existe a necessidade de você se desesperar e levar correndo para o hospital. Por quê? Porque a hora que chegar no hospital, a crise já passou. Então, às vezes as famílias entram num desespero tamanho, querendo correr para o hospital, e quando chegar lá, o médico que for atender, ele pouco vai ter por fazer, porque a crise já cessou e vai ter que encaminhar para o médico que faz o acompanhamento para avaliar se o tratamento que está sendo feito de rotina está adequado ou não. Agora, claro, sempre é importante que a pessoa seja levada até um médico para saber, olha, tem mais alguma coisa ou não, mas sempre ponderando a necessidade do desespero, da correria e tudo mais. Doutor Chama, uma pergunta que eu quero fazer, o Chama, quero fazer a você. O cardíaco, se tiver uma crise dessa, ele pode morrer? Eu acredito que não. 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 Não vai ocasionar um ataque cardíaco tendo uma crise de epilepsia? Não, acho que tem uma coisa com outra e ver com outra, né? Não, normalmente a gente não tem uma relação de uma coisa com a outra. É claro que a gente tem que lembrar que o esforço físico, muscular, que acontece na hora de uma crise convulsiva, pode ser um descompensador do coração que está fraco. Mas é apenas assim, ele teria a mesma coisa se ele tivesse subido uma escada correndo. Então, o efeito é a mesma coisa, não a crise em si. E a pessoa, não existe uma fase na vida que a pessoa pode ter ataques espasmódicos e não ser epilético? Existe. Você tem que, nessa hora, diferenciar muito o que seja epilepsia do que seja uma crise isolada. Tá? Porque a epilepsia é essa crise convulsiva, espasmódica, que você disse, repetitiva. Tá? E ela caracteriza uma doença. Você, muitas vezes, tem em crianças, a criança tem uma convulsão durante um processo febril. E essa convulsão febril, se isolada, não caracteriza a epilepsia. A pessoa não pode ter uma fase da vida, por exemplo, durante uns 8, 10 anos, ter convulsões e depois parar pura e simplesmente? Pode, isso é possível de acontecer. E às vezes o caso não fica, a pessoa fica epilética a vida inteira? Também. Você, veja, hoje em dia, com os métodos, com os medicamentos que a gente dispõe, é cada vez maior o número de pacientes que são curados, vamos chamar assim. Você passa o tempo, geralmente são anos, tomando medicamento e depois essa pessoa não tem mais nenhuma crise, você faz os controles médicos, eles estão normais, você faz os eletroencefalogramas e eles estão normais, então você está autorizado a indicar a retirada gradativa, muito lenta do medicamento
com frequência a gente vê pessoas que acabam ficando totalmente livres do problema. Eu tenho uma pergunta exatamente a esse respeito, gostaria que a Val lhe passasse. A Maria, da Vila Maria, ela diz que tem um primo que desde os 3 anos de idade ele sofre de epilepsia. E hoje ele tem 39 anos. E hoje ele desmaia só quando ele dorme. Ela gostaria de saber se existe alguma cura. Veja, como eu tinha dito, os tratamentos, eles controlam as crises, eles fazem com que haja uma remissão dessas crises. Isso nem sempre é possível para todos os casos. Nós temos alguns casos onde a sensibilidade de cada pessoa não permite ou a gente não consegue atingir esse ponto onde você possa considerar uma cura. Existem pessoas que vão ter essas crises, apesar de bem tratados, bem controlados por toda a vida. O que ocasiona a epilepsia? Isso aí é uma questão muito discutida. Claro, existem causas específicas, tá? Então você pode desencadear crises epiléticas ou crises convulsivas por um fator de doença. Tá? Então, um tumor cerebral, um coágulo que se formou e fez uma lesão, processos inflamatórios, doenças inflamatórias, infecciosas, parasitárias, a tal da solitária, que muitas vezes se acesta no sistema nervoso central, então provoca as crises convulsivas e que caracterizam uma coisa. Agora, existe o que a gente chama de crises idiopáticas. O que é isso? O idiopático eu sempre brinco que é um nome bonito que a medicina tem para dizer não sei. Então, é uma imensa maioria dos casos, que chega a quase a 60%, onde você não identifica o porquê que apareceu esse tipo de crise convulsiva. É muito mais frequente nas crianças, você vê crianças novinhas, às vezes bebês, tendo as crises convulsivas, e você faz um eletroencefalograma, você tem uma disritmia, o foco irritativo, que é a base anatômica funcional para a crise. Agora, por que é que aquele foco foi aparecer? Não existe uma prova, uma coisa documental que você possa afirmar. Muitas vezes, acredita-se, sejam dificuldades na hora do parto. Então, a criança que demorou para chorar, que teve um parto mais difícil, que houve uma falha da circulação ou da respiração durante o processo do parto. Então, isso acredita-se que seja a causa mais frequente. A carne de porco, qual é o conselho que o doutor dá para quem usa muito carne de porco? A carne de porco, ela sempre tem que ser muito bem limpa, muito bem assada ou cozida, porque, veja, a gente sabe que as infestações e as coisas todas acabam acontecendo, as infestações pela cisticercose acabam acontecendo pela ingestão dos ovos, e então é um fator importante. E o porco tem esse problema, a carne do porco, né? Sempre. Tem que, o Matos Pimenta, que é meu primo, você tem novamente, mas com muito orgulho, ele dizia sempre lá na fazenda, cozinhe muito bem antes, depois faça o que quiser. Porque fritar só não adianta, não mata, né? Não mata o jeito. Agora a gente tem que tomar muito cuidado também com as verduras, porque através delas você pode ter a infestação. Verduras também? Claro, todas as saladas e as coisas você pode ingerir os ovos cruas. Vamos fazer uma coisa, vamos tentar passar as ligações todas. Só posso fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Pelo menos porque o telefone já tocou, já não ia poder passar nada mesmo. Renato, eu acho que a epilepsia não se condiciona apenas em crises convulsivas. Existem outros tipos mais brandos, mais... Claro. Você poderia explicar? Na verdade, epilepsia é um termo assim bastante abrangente e que ela abrange uma infinidade de tipos de crises. Então, antigamente a gente chamava uma coisa chamada, por exemplo, crise de ausência, tá? Antigamente se chamava do pequeno mal, do grande mal. Hoje em dia já não existe mais esses termos, mas muitas vezes as pessoas nos perguntam sobre isso. É um tipo de crise que é chamada de ausência, onde a pessoa está conversando, de repente ela dá uma parada, fica com o olhar no vazio, para por alguns instantes e continua depois, como se nada tivesse acontecido. Então isso também é um tipo de crise e que pode e deve ser tratado. Tá? Você pode ter, como foi comentado aí, as crises que só acontecem durante o sono.
Então a pessoa só tem crises durante o sono. E muitas vezes essa pessoa só vai saber que teve crise. Isso daí é clássico no consultório, quando ela acorda e pela manhã ela vê que tem sangue no travesseiro. Por quê? Porque durante a crise a pessoa pode morder a língua, morder o lábio, tem o sangramento e ela às vezes nem acorda. Tem a crise, continua dormindo e acorda pela manhã e vê que está com a boca machucada e que está com sangue no travesseiro. Então, vários pacientes têm esse tipo de coisa. Com isso, você acaba tendo que checar esse tipo de coisa através de exames específicos, né, que são os eletroencefalogramas prolongados, onde você faz o traçado eletroencefalográfico de noite inteira, e aí você vai ter a certeza absoluta de que realmente isso está acontecendo. Nós tivemos uma oportunidade rara, há alguns dias, de observar esse tipo de coisa acontecendo. Nós recebemos um paciente e ele foi submetido a um exame que a gente está implantando agora, que é esse exame de noite toda, onde a pessoa é monitorada através de uma câmera, o técnico em eletroencefalografia fica observando num monitor, na metade do monitor ele vê o paciente através da câmera e aqui o traçado eletroencefalográfico. E nós tivemos a oportunidade de ver um paciente que teve várias crises durante a noite, então você monitora e filma o que está acontecendo e depois isso pode direcionar o seu tratamento de uma maneira muito mais precisa, você não supõe mais, você viu. Então isso daí, cada vez mais a gente dispõe de recursos que podem permitir esse tipo de coisa. Nós estamos implantando esse tipo de investigação agora na clínica e que a gente acredita que vai nos ajudar bastante na melhora do tratamento dos pacientes. Vamos fazer agora... Paulo, desculpa, eu não vou mais interromper, viu? Não, mas é agora fique importante. aqui. E por sinal, hoje eu estou vendo você está ajudando e muito nas perguntas, o que você não tinha feito antes. Eu ficava olhando para o Chama e disse, mas será que não vai perguntar nada? Não, mas é importantíssimo, porque veja... eu acho que... Chama, eu chuto muito aqui, você já notou. Eu dou meus chutes aqui e que eu não sou médico, caramba, né? E mais que eu chuto, que eu não sou leigo, então eu faço o papel do telespectador, né? Mas você tem que fazer o papel de quem entende, do médico, né? E isso é muito importante, porque telespectador é que nem eu não entendo nada de medicina. Apesar de eu fazer minhas receitas de vez em quando, porque se brasileiro não der receita, não é brasileiro, né? Dor de cabeça, eu tenho um remédio genial, que você pega a goiaba, a folha da goiaba, da goiabeira, você maceta bem ela, ferve e toma, é uma beleza, né? Que nem eu fiz a piada pro nosso amigo que é careca, né? Pro Rafael, nasceu o filho dele, por sinal. Nasceu, Mateus, né? E disse que a pessoa estava meio careca e queria resolver o problema, veio um cidadão e disse, você faz uma coisa, pega a graxa incolor, passa couro cabeludo, um pouco de vaselina, né? Depois parafina refinada, né? Passa bem tudo aquilo e deixa uma massa. Depois tiver pronto, você esfrega bem. Eu disse, mas cresce cabelo? Se crescer não cresce, mas dá um brilho, viu? Então eu sou esse tipo, eu quero dar o brilho, mas eu sou o leigo, mas você é muito importante, Chama. Agora, por falar nisso, vamos fazer uma coisa agora. Val, passe todas as perguntas de uma vez e vamos ver se a gente consegue coordenar as respostas. Bem, a Elisa do centro, ela diz que tem muita dor de cabeça não, dor na lateral do rosto, perto do olho e na fonte. E ela só tem vontade de dormir e ficar no escuro. Ela gostaria de saber o que fazer. A Cleide do centro está parabenizando o programa. A Elaine da Vila Mariana, ela diz que tem uma tia que tem um tumor na medula do pescoço. A Unesp não quis operar. E ela gostaria de saber qual é o risco desse tipo de cirurgia. O Danilo do centro quer saber se a gastrite causa dor de cabeça. O Paulo da Vila Nogueira, ele pergunta se uma pessoa que tem a válvula desde criança, a válvula de hidrocefalia, desde criança, se hoje com o avanço da medicina, ela poderá se livrar dessa válvula. Hoje essa pessoa já tem 33 anos.
A Viviane do centro, ela pergunta se a encefalite viral tem cura e o que ocasiona. O Nelson da Unesp, ele está mandando um grande abraço para o Dr. Renato. A Cristina da Vila Maria, ela faz uma colocação sobre o sono. Se é normal uma pessoa dormir muito e se não for normal, qual o tratamento? A Dona Isabel da Vila São Lúcio, ela diz que ela toma Rivotril, 2 comprimidos por dia. E ela queria saber se ela pode fazer uso desse medicamento vários anos. A Tereza da Coab 1, ela diz que ela fez uma tomografia e o resultado deu que o cérebro estava atrofiado. Hoje ela tem mais de 40 anos, ela queria saber se isso é possível. A Yolanda do Centro, ela queria saber qual o problema neurológico de um portador de autismo e por que não existe autista adulto. A Juliana da Coab 1, ela tem um bebê de 8 meses e esse bebê já é a segunda válvula na cabeça que ele usa. E ela pergunta se há necessidade de pressionar essa válvula uma vez por dia, todos os dias. A Regina do Centro diz que uma amiga dela torceu o pé e logo em seguida desmaiou. E em seguida urinou. Ela gostaria de saber se é algum tipo de epilepsia. E por que depois de uma crise a pessoa vomita? A Zilda da Vila Aparecida, ela pergunta se é possível comprovar um erro na neurocirurgia craniana e, se for possível, como comprovar. O Luiz do Jardim Universitário, ele diz que tem um filho com epilepsia que se originou de uma toxoplasmose. Ele gostaria que o senhor falasse sobre isso e qual é a expectativa. O Féres do Centro, com relação à carne de porco, ele gostaria de saber qual é a eficiência do congelamento, porque dizem que o congelamento após 15 dias parece que não vai ter problema nenhum com a carne. E o Diogo, cabeleireiro, ele está parabenizando o programa e ele agradece por todas as explicações dadas. Antes de responder, eu vejo não só a importância da TV Serrana, mas é o dia que eu mais sofro. Nosso programa de segunda-feira, a música é tão gostoso, o pessoal do Nesp é tão gostoso. Mas um programa de hoje, tanta pergunta, tanta gente sofrendo. Por que não? Porque como é importante trazer esse trabalho que o Chama faz aqui, trazendo esses médicos, dando explicações, né? Mas eu saio daqui de coração pequeno, é como eu digo ao Chama, eu vou diminuindo, eu saio daqui pesado. Ainda bem que existe a medicina, ainda bem que existem os equipamentos, os aparelhos, os hospitais, esse é o nosso Nesp, os médicos, todos eles. Mas, gente, sei lá. Doutor, a resposta é sua. Bom, eu vou tentar me lembrando porque as perguntas foram muitas, então vamos tentar lembrar algumas delas. Bom, veja, lembrando daquela pergunta que foi feita sobre o tumor na medula cervical. Todo tumor é sério. Todo tumor no sistema nervoso central é sério. E, evidentemente, que qualquer coisa que a gente possa dizer depende muito de você avaliar o que é que está realmente acontecendo, qual é o tipo de tumor, onde é que ele está, qual é a dimensão, o que ele está exercendo sobre o tecido nervoso e tudo mais. Evidentemente que uma postura de cirurgia ou de não cirurgia sempre tem que ser ponderada as condições do paciente, se esse paciente tem condição de suportar uma neurocirurgia, que geralmente são cirurgias extremamente longas, são todas cirurgias, hoje em dia, baseadas em atividade microscópica, né? A cirurgia é feita sempre sob a visão de um microscópio, com isso a gente consegue fazer uma cirurgia de qualidade muito maior. Então, qualquer afirmação que se faça numa situação como essa depende muito da avaliação que se faz sobre o que está realmente acontecendo. Com relação à válvula, se deve ser bombeada, se deve ser apertada ou não. A rigor, a válvula que está adequadamente implantada e funcionando adequadamente, ela não deve ser bombeada. Em algumas situações, você pode ter alguma dificuldade de esvaziamento. Então,
a gente recomenda que faça isso, mas são casos específicos e que o seu médico deve ter feito a avaliação e orientar especificamente nessa situação, tá? Então, não é recomendado que faça isso sem que o seu médico dê orientação para tal. Tá? A válvula, ela tem um funcionamento baseado em pressão. Então, ela abre para drenagem, e essa drenagem se faz através do catéter que vai até o abdômen. A ponta do catéter fica entre as alças do intestino e ali o líquido é absorvido. Então, ele a rigor não deve ser manipulado. Ele tem a pressão de abertura e ela deve automaticamente fazer isso. Então, só faça essa compressão se o seu médico deu essa orientação especificamente. Me ajuda a lembrar? Eu vou aproveitar para fazer uma ressalva, uma meia-culpa aqui. Eu brinquei de falar daquela operação que o médico fez, eu disse, está no manual. Sabe por que eu fiz essa brincadeira aquele dia? Primeiro, porque eu brinco, né? Mas segundo, porque eu não tenho esse problema nem comigo, nem com filhos, nem com minha família. Então, eu não me ative a casos de pessoas que têm esse tipo de problema. Aquele mesmo caso de enterro, fica um grupo contando piada e o parente do morto fica chorando. Até o dia que você está, não no grupo da piada, você está no grupo do parente do morto chorando. Às vezes a gente sem querer desrespeita a dor dos outros. Me desculpe, hein? Vamos lá. Uma das perguntas que foram feitas com relação à dor na face, próximo do olho ou mais abaixo. Veja, existem muitas dores chamadas dores faciais e uma típica, um exemplo clássico é o que a gente chama de dor, a nevralgia do nervo trigêmeo. Essa é um diagnóstico que deve sempre ser considerado quando a gente tem uma dor facial dessa maneira, né? O nervo trigêmeo é o nervo responsável pela sensibilidade na face e ele, com muita frequência, pode desencadear um tipo de dor desse tipo. São dores muito intensas, são dores, a gente compara assim, é como se você estivesse no dentista e ele cutucasse o nervo. Então a sensação que a pessoa tem é mais ou menos parecida quando é a nevralgia do nervo trigêmeo. Essa nevralgia específica tem tratamento clínico, medicamentoso, que resolve a grande maioria dos casos. Quando esse tratamento medicamentoso clínico não é suficiente, então há a indicação de um tipo específico de cirurgia, onde você vai abordar o nervo trigêmeo lá dentro do cérebro e fazer a descompressão, que normalmente existe um pequeno vasinho, uma artériazinha, fica sobre o nervo e pulsando sobre ele. Então, essa cirurgia chamada descompressão neurovascular é uma coisa que se indica. Claro que existem outros tipos de dores na face e as outras nevralgias de face, a própria enxaqueca pode se comportar dessa maneira. Existem casos onde sinusites podem existir dessa maneira. Então, veja, é uma coisa que realmente você teria que ir ao seu médico para poder fazer essa avaliação e tentar fazer um diagnóstico com mais precisão. Lembrado das outras? Não, a gastrite, como a gente tinha dito, com relação a fígado, a vesícula, essas coisas, não vai provocar dor de cabeça. O que a gente costuma ver com muita frequência é que a gastrite, muitas vezes, ela tem causas alimentares, tem causas de medicamento, mas também tem causas nervosas. Então, a tensão, a ansiedade é uma das causas de gastrite e que geralmente vem junto com dor de cabeça. Então, a mesma causa que estaria provocando a gastrite também provocaria a dor de cabeça, e não a gastrite levando a dor de cabeça. Sobre a válvula de hidrocefalia, já falou? Essa eu já comentei. Encefalite viral. A encefalite viral, a gente sempre brinca assim, toda ite é uma infecção, algum processo que tem algum agente. Você pode ter as encefalites e as meningites. Tá? A meningite é a inflamação da capa dos nervos, por isso que essas capas são chamadas meninges. Então, a inflamação dessas capas, dessas meninges,
é a chamada meningite. A encefalite seria a correspondente, só que aí você teria esse comprometimento no tecido cerebral. Você pode ter esse tipo de coisa provocado por bactérias ou por vírus. Os vírus, eles geralmente acontecem, essas infecções, esses comprometimentos por vírus, acontecem geralmente em períodos onde você tem uma queda de resistência. Tá? Então, pessoas que estão com outro tipo de doença, que tem um enfraquecimento grande, que tem quedas das defesas, então podem ter um quadro de encefalite ou de meningite viral. A encefalite, claro, ela é sempre muito mais séria do que a meningite, porque você tem um comprometimento do tecido cerebral. Hoje em dia, com as modernas técnicas de abordagem, de tratamento e tudo mais, você tem uma diminuição bastante grande dos casos de sequelas ou de comprometimento posterior à encefalite viral. Claro que depende muito do tipo, do que aconteceu, o local, a intensidade, tá? Então, as consequências são muito proporcionais a cada caso específico. A pessoa que tem a válvula desde os 3 meses, ela pode tirar a válvula? Isso é uma possibilidade muito pequena, tá? Porque, veja, a válvula é colocada, por quê? Porque você tem aquelas cavidades dentro do cérebro, são chamados ventrículos. É dentro deles que existem novelos de vasos, são pequenos capilares, que são chamados plexos corioides. Esses novelos, eles secretam esse líquido que banha o cérebro e desce pela medula. Então, você tem locais de produção, locais de absorção. O que a gente observa na hidrocefalia, principalmente acontecendo em crianças pequenas, é uma dificuldade na saída, na ida do líquido para o local de absorção. Então, você usa a válvula como um atalho, uma substituição de uma coisa que o organismo faria. Existem alguns procedimentos hoje em dia onde você tenta substituir essa válvula por uma via anatômica, mas isso são casos muito específicos, os procedimentos são procedimentos agressivos, então a probabilidade de você não depender mais de uma válvula numa situação como essa é muito pequena. Doutor Chama, o coração é uma válvula. Funciona, bate quantas vezes por dia? O senhor tem já essa estatística? Não, o normal seria realmente que a gente sempre teve, que nas mulheres, geralmente, normalmente seria 72 batimentos por minuto. Por minuto, né? Multiplicar. Isso por ano, pela uma vida Aí já vai inteira, ser. né? Nos homens, geralmente, a gente considera o pico normal 76 batimentos por minuto. Na mulher quanto? 72. Estamos ali, né? Mas isso aí é apenas uma base. Agora aí pode variar muito, né? Normalidade não está só aí. Então, depende também da sintomatologia. Se a pessoa tiver 60 batimentos por minuto, está se sentindo bem, tranquilo. Se tiver 80 batimentos por minuto, se sentindo bem, está tranquilo. Isso nós conversamos outro dia sobre a caminhada, a importância da caminhada, né? Uma vez eu tenho minha piadinha de novo, eu não deixo de fazer piada, né? Eu saí com uma moça, né? Ela toda empolgada, né? Não era assim, nós fomos andar, né? Ela foi pela calçada, eu digo, não, a gente não anda pela calçada. Se a gente andar depressa pela calçada, é pobre indo atrasado para o trabalho. Se a gente andar pelo meio da rua, é gente fazendo Cooper. Ela deu risada. Mas todo mundo faz Cooper na rua, né? Em vez de fazer na calçada, né? Então a gente aqui perdeu o ônibus, vai correndo pela calçada porque se atrasou para o serviço, né? Agora na rua não. O que houve? É modismo? É mídia? O que levou a todo mundo estar andando hoje, eu chamo? A conscientização, né? Através mídia, né? Através de médicos, de imprensa escrita, imprensa falada, né? É muito divulgada, muita divulgação. E o povo hoje é o povo que mais conscientizada, né? Mais conscientizada. Então, é isso que está levando. É o que nós estamos procurando fazer. As explicações, semana, né?
Então, os imprensas aí falando sobre colesterol, sobre triglicéridos, sobre esses elementos, então impressiona, né? Antigamente, agora a gente fala aeróbica, anaeróbica, quem sabia disso há 20 anos atrás? Não está nem aí, né? Precisou vir aquelas danças aeróbicas, né? Para a gente saber que tem o anaeróbico também, né? Agora, falando de dor de cabeça, nós pusemos aqui chocolate, banana, queijo amarelo, álcool, cigarro, sazon, aginomoto. Mulher também dá dor de cabeça, não dá não? Às vezes. Às vezes. Às vezes, né? E que dor de cabeça, viu? Muita gente pergunta como é que eu estou há 20 anos divorciado e não me casei de novo. Eu digo, amigo, não tive mais dor de cabeça, né? Você acha que eu vou procurar outra? Né? Escapei do cachimbo, né? A cachimbo me dava uma dor de cabeça violenta. Nicotina ou alcatrão? O que é pior, doutor Renato? Alcatrão ou nicotina para dor de cabeça? Aí eu não saberia te dizer com certeza. Realmente eu não sei te dizer se isso daí, o que deles é pior. O que se sabe é que o alcatrão é um dos fatores predisponentes para o câncer de pulmão. Câncer de pulmão, né? Eu comentei outro dia que eu vi uma moça bonita, inclusive no restaurante, né? Deu aquela olhadinha assim, vai ver, ela assiste a TV Serrana, né? E na hora que ela saiu, nós saímos juntos, ela entrou no carro e fez a pose, tirou o cigarro e fumou. Peguei o meu e fui-me embora. Mulher fumando não está com nada. Mas, Lanhoso, que o povo saiba disso que está ouvindo. Um cigarro, se contar o tabaco, se contar o papel, se contar a cortiça, ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas diferentes, que já foram separadas, estudadas. E a propaganda está lá, tudinho Marlboro, aquele cavalo lindo, coisa, Marlboro. Que coisa, isso tudo devia ser proibido de uma vez por todas, propaganda de cigarro. Agora, mulher fumando, eu acho feio, na rua então mais feio ainda, e fazer pose fumando. Na minha época eu tinha Humphrey Bogart, fumava, eu achava bonito eu fazer igual, entende? Me arrependia amargamente, porque fumei durante quase 40 anos. Quer dizer, existe uma coisa também muito importante que é sabido, que as doenças cerebrovasculares, então os derrames, as isquemias e principalmente os derrames em mulheres jovens, são extremamente mais frequentes em mulheres que fumam e que usam anticoncepcional. Então, como é que é? É mais frequente em mulheres que fumam e que usam anticoncepcional. Então veja, é muito importante a associação das coisas. O uso de anticoncepcional na mulher predisposta a isso aumenta em até 5 vezes a chance dela ter um quadro circulatório isquêmico cerebral. É o que eu falei, a mulher bacana, anticoncepcional, estou tranquila, não vou engravidar, cigarrão na boca, saia toda por aí. Está dando uma mancada violenta, viu? Está jogando fora grande parte da sua saúde. E além do que é feio, cheiro de cigarro e mulher, puxa vida, que perfume, né? Quais os outros elementos mais que podem encadear, irmão? Uma coisa muito importante que a gente sempre ressalta é que muitas vezes as pessoas não dão muita bola para a pressão alta. Então, não, minha pressão está bem, está controlada, não sobe muito, só sobe quando eu me excedo. Então, veja, é clássico que a hipertensão arterial não controlada é um dos principais fatores controláveis de acidente vascular cerebral. Isso, os trabalhos americanos, os americanos têm muita pesquisa, muita coisa com relação à pressão arterial elevada e eles têm estatísticas mostrando que poderia evitar, e a hipertensão arterial é a principal causa de acidente vascular cerebral evitável. Então, se você tem a sua pressão elevada, não brinque com isso. Cuide muito bem disso, tá? Porque a gente muitas vezes encontra no hospital a pessoa que teve um derrame ou teve uma hemorragia cerebral, está com coágulo no cérebro e que estava com uma pressão descontrolada e não estava dando bola para isso. Achando, eu não estou sentindo nada, se eu não estou sentindo nada, não tem problema. Muitas vezes, essas alterações estão acontecendo, elas são sérias e muitas vezes você pode tolerar, o seu organismo foi se adaptando àquela pressão elevada e você pode não sentir nada.
Então, se você sabe que você tem pressão elevada, não descuide, não basta tomar o remédio. É preciso saber se o remédio está funcionando e quanto ele está funcionando. E as arritmias cardíacas, a fibrilação? Essas são as causas também muito importantes, né? E a gente vê sempre a integração entre as especialidades. Então, com muita frequência, nós recebemos os doentes dos cardiologistas e que nos encaminham. Por quê? Porque é um paciente que tem uma patologia cardíaca, esse paciente tem uma arritmia, uma fibrilação, e isso é uma causa extremamente frequente de formação de pequenos coágulos que se desprendem e sobem e vão ocluir um vaso no cérebro e levando a um derrame, ou eventualmente a gente chama assim daquele ameaço de derrame. O ameaço de derrame é uma coisa assim, é uma maneira de falar, mas na verdade, em termos clínicos, médicos, é chamado o ataque isquêmico transitório. Ele dura algumas horas e depois a pessoa volta totalmente ao normal. Isso deve sempre ser valorizado porque isso é um sinal de alerta. O próximo pode não ser transitório. O andar e correr evita pressão alta, não evita? Melhora? Não é que ele evita a pressão alta. Não, ele melhora. Se o sujeito é hipertenso, ele é hipertenso. Né? Agora, ele pode melhorar a hipertensão, né? Manter ela sempre mais baixa, porque o exercício, ele além de reforçar o trabalho cardíaco, reforçar os músculos cardíacos, o coração vai trabalhar melhor, ele ainda relaxa a pessoa, é um relaxante. A pessoa tranquiliza mais, a pessoa se acalma mais e a tendência da pressão é cair e baixar, manter mais baixa. Manter mais baixa, né? A gente lembra que o músculo cardíaco, o coração é um músculo. E como qualquer outro músculo, se ele é exercitado da maneira adequada, ele vai se fortalecer. É muito frequente a gente ver um atleta que tem uma frequência cardíaca extremamente baixa. Por quê? Porque o músculo cardíaco dele é forte, é potente, e em cada contração ele impulsiona um volume grande de sangue, podendo bater mais devagar. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre observa. Então, isso quer dizer que a pessoa que tem 90 batimentos por minuto, é o que o coração está mais fraco? Não é isso. Não? Veja, é não, importante... se é o normal dele é esse. A pessoa tem, em vez de ter 70, 80 por aí, que eu acho que é razoável, né? Ele tem que estar com 90, 95. O que ocasionou isso? Eu acho, o coração que fraquejou? Eu considero assim, ó. Eu considero que a frequência cardíaca, que os batimentos cardíacos entre 60 e 100 batimentos por minuto, desde que a pessoa esteja se sentindo bem, né? Não esteja sentindo sintomas nenhum, né? Esteja se mantendo normalmente, né? Como uma pessoa sadia, eu considero isso aí, não considero anormal. Agora, eu considero assim, passa de 100 batimentos por minuto, aí eu já tenho medo, aí eu já acho que não é normal. Mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada. Porque de manhã cedo, então, a gente acorda com um batimento cardíaco menos acelerado, e depois da refeição é normal aumentar o batimento cardíaco? Pode aumentar. Pode aumentar? Porque ele... os movimentos, as atividades dele, a alimentação dele, né? Sempre força. Vamos tentar então agora as perguntas aqui de novo, uma batida de bastante perguntas, né? Todas que você tiver. Ficaram muitas sem responder ainda. Sobre o sono, sobre o Rivotril, sobre o cérebro atrofiado, sobre o autista. Vamos falar do Rivotril. O Rivotril é um medicamento excelente. Ele tem efeitos ótimos, mas ele tem indicações. Então, ele deve ser utilizado com as indicações precisas. Tomar ou deixar de tomar determinado remédio deve sempre ser baseado no porquê está tomando e como está tomando. Então, dizer para a senhora que tomar 2 Rivotril por dia é errado ou é certo, seria uma coisa assim, pouco científica. A gente deveria saber o que é que está acontecendo, por que é que está tomando o Rivotril. Será que esse é o melhor remédio para o que a pessoa está sentindo? Tá? Então, veja, o Rivotril é um medicamento que tem indicações específicas, precisas. Então, deve sempre ser discutido com o seu médico
se esse medicamento é o melhor, é o mais indicado. Nós temos a 15 minutos do final. Vamos procurar tentar, se o doutor puder, responder mais rapidamente perguntas para a gente poder fazer as outras perguntas ainda, agilizar as respostas. Quais são os que faltaram, Val? O sono, ele falou? Sobre sono? Sono? Se é normal dormir muito? E qual o tratamento? Não é normal dormir muito. Como nós já tínhamos conversado, a quantidade de sono é uma quantidade normal para cada pessoa, em média 8 horas. Agora, uma pessoa que tem um sono exagerado, então algum problema está acontecendo. E esse problema deve ser investigado. Existem exames específicos para avaliar o que é que está acontecendo durante o sono. Nós já tivemos, quando a Helena esteve aqui explicando, ela com muito mais propriedade do que eu, explicando o porquê que deve ser investigado e avaliado. Então, dormir muito não é certo e não é bom. Cérebro atrofiado. Cérebro atrofiado. Então, veja, quando se faz uma tomografia, nós podemos observar a quantidade ou volume do tecido cerebral. A atrofia é uma coisa que vai acontecer com todos nós com o passar do tempo. Do mesmo jeito que começam a aparecer as rugas, começa a aparecer a flacidez da musculatura, o tecido cerebral também tem a sua involução. Claro que isso seria razoável a partir de uma determinada idade. Numa pessoa jovem, o encontro de atrofia é sempre sinal de que algum problema está acontecendo e que deve ser investigado. Qual é a outra? Faltou? O autista. O autista foge um pouco da área da gente, então eu gostaria de deixar para um clínico, para um pediatra atuar nessa área. A pessoa que torceu o pé, desmaiou... A gente encontra com muita frequência pessoas que na vigência de um processo doloroso agudo têm perda de consciência e eventualmente podem ter essa perda de urina, eventualmente até de fezes. Isso não caracteriza epilepsia. Nós encontramos com muita frequência pessoas que ao tirar, vão fazer tomar uma injeção, vão colher um exame de sangue, essa pessoa desmaia. Então, isso é uma hipersensibilidade de algumas áreas do sistema nervoso central, onde a pessoa teria uma queda acentuada da pressão, uma queda acentuada do açúcar do sangue pelo estresse do momento e ela perderia a consciência. Isso não é epilepsia. O erro médico numa neurocirurgia craniana. O erro é inerente ao ser humano. Claro que errar no cérebro dos outros é complicado, né? Agora, como é que a gente pode identificar um erro médico? Claro que isso daí precisaria todo um trabalho de investigação, saber o que é que foi feito, o que é que existia antes, saber se realmente houve erro ou não, se isso foi um acidente, se foi uma fatalidade. Veja, é muito difícil de você documentar alguma coisa desse tipo sem ter todos os exames, sem ter toda a sequência, sem ter a avaliação do que houve durante um ato cirúrgico no cérebro, que é sempre um ato muito complicado, muito delicado. São novas agora? Não, ainda não. É sobre a epilepsia que se originou de uma toxoplasmose. Quando a gente disse das causas diversas da epilepsia, uma delas é a infecção pela toxo, né? A toxoplasmose, ela agride o tecido cerebral e nas áreas onde houve a lesão do tecido, aquilo desencadeia a formação de cicatrizes, de áreas de lesão no tecido cerebral. Essas áreas de lesão interfeririam na atividade elétrica do tecido cerebral e isso funcionaria como o ponto de origem da crise, da atividade elétrica alterada, que é a crise convulsiva. Ainda tem mais uma antiga. Sobre o congelamento da carne de porco. Olha, isso realmente precisa ser comprovado. Eu não saberia te dizer se o congelamento é suficiente para destruir ou a possibilidade de uma contaminação. Isso, eu acredito, veja, que possa ser possível, mas isso é um palpite, não é uma opinião. A Val vai fazer uma pergunta que, essa eu quero que o Chama responda com carinho, essa última pergunta daqui. Passa agora para ele, para o Chama. Uma pessoa que faz exercício regularmente tem os batimentos em repouso de 45 a 50 e durante o dia 50 a 60, se é normal. Essa pergunta é do Marcelo. Marcelo vem a ser doutor Marcelo. Sei.
Bom, aí como diz o Renato falou aí, né? Tem pessoas que que faz muito exercício, que o coração, o músculo cardíaco vai se tornando mais resistente, engrossa mais as fibras, né? Então, às vezes pode ser normal a pessoa ter 40, 45 batimentos por minuto. Por quê? Porque o coração numa contração, ele pode mandar muito mais sangue para frente, distribuir muito mais quantidade do que propriamente um coração que está batendo às vezes 60 batimentos, né? Então pode ser normal. Pelé, por exemplo, se mantém, parece que, se não me engano, com 45 batimentos por minuto. Isso Normal. não pode ser também uma produção bem feita? Pode ser o quê? Uma produção bem feita? É Até meu pode, filho? até É pode. meu filho? Até pode. Nós temos mais uma pergunta para o Dr. Chamas, passa para ele. Duas perguntas para o Chamas, depois nós vamos ao final com... A Beatriz da Vila dos Médicos, ela pergunta para o Dr. Chamas se o problema do coração é hereditário e quais são os sintomas para se diagnosticar um problema. E o João da Vila dos Médicos, ele diz que tem pressão baixa e ele queria saber qual é o risco. Coração, existe casos, por exemplo, de hereditariedade, que é genética, por exemplo, que pode relacionado mais com a parte cardíaca, que é a hipertensão. Agora, existe também as doenças chamadas congênitas do coração, né? Elas não são genéticas, durante a formação do feto. Então, há uma formação na constituição do feto. Então, pode nascer com defeitos, né? Nascer com problema cardíaco, mas não de origem hereditária. De origem, de formação, durante a formação, má formação, durante o desenvolvimento do feto. Vamos à volta. Diga uma coisa, doutor Chama. Doutor Chama. Não adianta ter que chamar de doutor. Não, Chama. Bom, a hora que lembrar... Não existe aquela tal... A gente diz que se o pai morreu de ataque cardíaco, provavelmente o filho vai ter problemas cardíacos. Isso é válido ou não é válido? Geralmente, existem casos que, por exemplo, se a pessoa morrer com infarto do miocárdio. O infarto é um problema genético. Ah, sim. É um problema genético. Então pode ser transmitido ao filho? O filho pode nascer com os genes, né? Os genes, né? É sensível ao infarto, né? Pode também dessa pessoa nascer um filho que não tenha a possibilidade, não tenha essa sensibilidade de ter o infarto. Mas é importante ver o histórico da família, não é? Histórico é importante. Né? Existe casos aqui em Botucatu que a família inteira morreu do infarto. Vamos às perguntas as finais, nós temos 8 minutos só para encerrar o programa e vamos todas de uma vez. A Janete do Jardim Paraíso, ela pergunta se uma pessoa que toma calmante há mais de 5 anos e se sente bem, poderá ser prejudicial à saúde. A Adelaide do Jardim Paraíso, ela diz que após o almoço, ela teve uma pontada do lado esquerdo que atingiu até o ouvido. Ela ficou atordoada o dia todo. O que pode ser? A Elizabeth do Centro quer saber como diferenciar a dor do nervo ciático com dor ortopédica e se só com cirurgia que corrige. A Laura, que é uma paciente do Dr. Renato, do Jardim Bom Pastor, ela está muito contente em vê-lo pela TV e manda um grande abraço. Tem mais? Bom, então podemos, ainda bem que faltam 5 minutos para acabar o programa. Vamos de trás para frente. Então, com relação à dor ciática e à dor ortopédica. Veja, a dor ciática é a compressão que o disco está exercendo sobre o nervo ciático. Essa compressão é que provoca toda a dor. Essa dor não tem nada a ver com ortopedia, com a parte ortopédica, com a parte óssea, tá? Na grande maioria das vezes. Você pode ter uma somatória de efeitos onde você tem artroses e coisa e tal, mas na maioria das vezes a dor ciática é aquela dor
que se irradia desde as costas e que vai para a perna. Normalmente tem um trajeto ao longo da nádega, da coxa e vai até o pé. Normalmente é uma dor intensa, normalmente é uma dor que se acompanha de amortecimento, de formigamento nesse trajeto e muitas vezes tem assim fatores de piora. Então, por exemplo, é clássico que a pessoa quando tosse ou quando espirra, ela tem uma agudização dessa dor. Então, pessoas que ficam com medo de tossir ou de espirrar, por quê? Porque a dor é muito intensa a hora que faz isso. Se existe a dor ciática por uma compressão do nervo ciático, por uma hérnia de disco, o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. O tratamento clínico é paliativo, mas tão logo a pessoa volta à sua atividade, volta a fazer esforço, ela volta a ter dor. Correto? Apontada no lado esquerdo. As dores empontadas são extremamente variáveis as causas, certo? Muitas vezes são coisas apenas do couro cabeludo. Então, muitas vezes você tem essa dor, é uma dor isolada, transitória, sem qualquer outra manifestação clínica e que muitas vezes ficam sem um diagnóstico adequado. Se ela é transitória e isolada, não há motivo de preocupação. Claro que a repetição das coisas é que faz com que haja a necessidade de uma investigação mais rigorosa. Um calmante. A gente sempre, em relação à pergunta se pode continuar tomando, se ela está se sentindo bem, está tomando remédio há 5 anos, está se sentindo bem, se tem algum problema. Eu sempre digo, faço uma brincadeira no consultório, quando existe uma pergunta desse tipo, quer dizer assim, se remédio fosse bom, não chamava droga. Então, o remédio deve ser usado tão e somente quando necessário, na quantidade necessária, pelo mínimo tempo possível. O calmante, eu brinco que é uma muleta que a gente deve usar enquanto não consegue andar com os 2 pés. Assim que a gente for capaz de andar bem com os 2 pés, devemos deixar a nossa muletinha de lado. Isso não significa que nós devamos deixar um medicamento antes da hora adequada. Essa hora adequada, o seu médico é a pessoa mais indicada para dar orientação. Então, sempre discuta com o médico que está orientando o seu tratamento, se eu ainda preciso, essa medicação é a mais adequada para mim, posso diminuir, não posso, estou me sentindo bem, não estou. Então, sempre avaliar dessa maneira, mas nunca usar indefinidamente sem qualquer controle. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu fiz algumas brincadeiras, sabe para quê? Para poder aguentar o sofrimento dos outros, porque a gente, sem querer, a gente começa a pensar em dizer como Deus foi bom conosco, né? Porque nossos problemas são sempre menores do que eu vejo nos outros, graças a Deus. Por isso que eu começo a ficar meio pesado aqui, eu brinco um pouco para tentar minimizar essas ligações que nós recebemos de gente que sofre, de gente que tem problemas sérios, problemas de família, de filhos. Isso machuca bastante, né? Que Deus proteja vocês, né? Quando eu falei do negócio do enterro, é que quando eu estava sempre na turma da piada, um dia meu pai morreu, eu estava do outro lado. Minha mãe morreu, também não estava na turma da piada. Mesma coisa com minha irmã. Então eu aprendi que em enterro a gente não deve fazer piada. A gente não deve fazer que nem certos cômicos que procuram imitar gente mancando, gente gaga, e o pessoal dá risada de tudo isso. Pessoas que têm problemas sérios, né? Falam que fulano é débil mental, não sei o quê. São doenças que existem e os cômicos, comediantes resolvem fazer piada disso e as pessoas riem. Riem porque não tem esse problema, né? E os comediantes estão ganhando um dinheiro violento com isso. Essa coisa hipócrita da vida, né? Sei lá, tem umas coisas aí que não dá para engolir. Hoje me tocou as perguntas, entende? Mas é importante as perguntas. A TV Serrana está aqui para esclarecer, para ajudar, para poder, às vezes, ser até aquela muleta que o Dr. Renato falou, né? Espero ter conseguido chegar até vocês com coisas importantes para vocês. Mas a importância Elias chama trazer todos esses médicos que vêm aqui esclarecendo alguma coisa
para dar um suporte de vida, né? Doutor Renato, a câmera da TV Serrana está para ser boa noite. Nós estamos com o tempo já estouradão aqui. Agradeço a sua presença, viu? Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição em tudo aquilo que for possível de auxiliar, de ajudar, que é com grande prazer que a gente faz. Uma boa noite. Muito obrigado, hein? Elias Chama. Boa noite aos telespectadores, ao Lanhoso, a Val, a doutora Helena, que está aí ao lado, e ao Renato, por ter aceito o meu convite tão prontamente, e também pela explanação tão bela, tão eficiente, viu? Tão explicativa, que ele nos deu aqui nesse dia de hoje. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Eu passo a câmera agora para a despedida da Val. Val, sua boa noite. Eu agradeço a todos, espero que tenhamos esclarecido todas as suas dúvidas. Boa noite e até amanhã. Bem, gente, chegamos ao final de mais um programa Nossa Gente, Nossa Cidade. Agradeço imensamente essa audiência de vocês. Tivemos, quantos telefonemas, Val? 35 telefonemas, então foram 35 respostas que espero que tenham sido úteis para todos vocês que prestigiam a TV Serrana. Telefone sim. Eu sei que vocês gostam da TV Serrana. Agora, sem você, telespectador, a gente fica assim meio sem razão de ser. Muito obrigado pelo prestígio. E amanhã nós estamos aqui novamente com coisa bem interessante para vocês. Muito obrigado e boa noite. Estão demorando tanto para chegar ao mercado. Está no ar pela Rede Pública de Televisão, o Opinião Brasil. A CPI dos medicamentos pede ao governo para investigar os aumentos de preços. As altas superaram e muito a inflação do ano passado. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, o aumento médio foi de 150% no ano passado, quase 20 vezes maior que a inflação do período, 8,1%.